muchas gracias a quienes están aquí presentes, a quienes están de manera remota, y sobre todo muchas gracias a Angela por aceptar esta invitación y por acompañarnos hoy aquí en esta tarde, con la excusa de conversar, ¿no? De encontrarnos a partir de la pregunta para qué investigamos humanidad y en ciencias de la educación. Yo voy a simplemente hacer un comentario muy breve acerca de, bueno, cómo surge esta propuesta, ¿no? Que fue pensada como una propuesta más amplia dentro del Consejo Interno, con la intención de constituirnos, de nuclearnos, de encontrarnos en un ciclo de investigación educativa, pero abierto, pero sobre todo en las tesis de grado, de posgrado y en muchos estudiantes, con la intención, por lo menos durante este 2025, lo que nos toque el 2026, después veremos cómo continuamos, pero con la intención de generar una reflexión, un diálogo transversal a los diferentes equipos de investigación que integramos en NED, en relación a cuestiones que nos atraviesan a todos. Con preguntas, con reflexiones teóricas, epistemológicas, metodológicas, pero fundamentalmente con la intención de generar un encuentro, ¿sí? Y un diálogo que también abona a nuestra formación, a la formación de todos los que integramos el NES y de los que se integrarán en el futuro. Ojalá. No es una propuesta que sea nueva, novedosa en el NES. Los equipos, los proyectos, los programas de investigación realizan, tienen estas prácticas constituidas hacia el interior. Lo que sumamos aquí son simplemente la idea de trascender la particularidad, la especificidad de cada una de nuestras disciplinas o de nuestras subdisciplinas para pensar en un piso común. Y sobre todo en este contexto por ahí nacional y global que nos toca asistir, donde habitamos continuamente una exacerbación del individualismo, de la fragmentación y de la confrontación, pensar el ejercicio al revés, tratar de nuclearnos, de encontrarnos, y creemos que esta excusa, como dije al principio, es una posibilidad para también tender lazos entre los distintos proyectos y equipos, en momentos tan complejos y difíciles que nos toca atravesar, pero también como una defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico nacional, que es a donde pertenecemos. Simplemente contar que en este contexto fueron los diferentes proyectos y programas de investigación quienes propusieron actividades, inquietudes, en algunos casos generosamente abrieron a actividades que ya venían pensadas. Es una propuesta iniciática, ¿no? Que está abierta a ser enriquecida con el aporte de todos y todas, con la intención de convocarnos y, como dije hace un ratito, de encontrarnos con nuestros tesistas, con nuestros estudiantes y entre nosotros mismos. Así que bueno, simplemente eso, volver a agradecerle a Angela. Y quiero darle la palabra y también que sepan los otros proyectos que propusieron actividades, que el ejercicio que proponemos es darle la palabra a los colegas del Grupo de Investigación Teoría Crítica de la Educación, Democracia y Ciudadanía, que propusieron esta actividad, para bueno, que puedan contar un poco, que también puedan presentarlo a ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Cuando Jorgelina y María nos dijeron de presentar la actividad, a él con César dio conforma porque no solamente es compañero del grupo de investigación, sino que nos toca en este momento ser parte del Consejo Interno del NES. Queríamos también compartir algunas de las cuestiones de por qué había existido esta pregunta, qué debates habíamos dado en este contexto, en las primeras reuniones. Así que un poco la idea era compartir eso, parte de ese debate y enlazarlo con el tema de esta conversación. Bueno, en primer lugar, hay que agradecerle a Ángelo, que Ángelo es un profesor, ¿no? Como todos lo conocen, de la Universidad de Papo Fundo, de Brasil. Ángelo nos acompaña desde hace mucho tiempo, es parte, es coordinador también del convenio trilateral que coordina Margarita por UNICEF. He estado presente desde hace al menos 15 años.
Vemos al pelo, ¿no? Al pelo. Desde hace 15 años acompañándonos, bueno, no solamente a nosotros como grupo de investigación, él siempre nos asesora, nos orienta, es un interlocutor permanente, sino que también participa de las actividades de posgrado en educación. Ahora justamente esta semana estuvo dando un seminario. Ha participado también en la revista Valles en Blanco, ha publicado ahí. Hemos tenido también su presencia, me acuerdo del encuentro de la revista del 2019, en una mesa. Ahí también acompañando a Guillermo Rodríguez, que es alguien que va también a formar parte de este ciclo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, bueno, es un colega muy conocido, muy comprometido, ¿no? Con todas las actividades y siempre con esa colaboración desinteresada, ¿no? Enseguida dijo que sí, como la mayor parte de los invitados que vamos a tener en este ciclo. Gracias, Ángelo, nuevamente, por siempre estar disponible, por ayudarnos a pensar y a caminar en este campo de la educación, de la investigación educativa, en un tiempo que va cambiando aceleradamente, estos tiempos son fríos, así que también la idea es hacer un conversatorio donde, a partir de las reflexiones de Ángelo, nos invita a pensar y a dialogar entre todos. En el Consejo Interno, y ahora voy a pedir a César que haga cuando surge la idea de este proyecto de articular iniciativas, estuvo esta idea de compartir iniciativas de cada grupo de investigación en pos de pensar algo en común. Esa primera idea chocó con una primera cuestión que me parece que es sintomática. ¿Cómo podemos pensar algo común si inmediatamente empezamos a vernos desde lo particular? Trabajamos desde disciplinas diferentes, trabajamos objetos de estudios diferentes, perspectivas teóricas, metodológicas, epistémicas, éticas políticas diferentes. Entonces, ¿cómo lograr lo común o la unidad, ¿no? La unidad de eso que nos preocupaba tanto en esa diversidad o en esa pluralidad? Digo esto como si lo común fuese algo que estuviera ahí y necesitara ser relegado, visto, buscado, como si fuese algo que estuviese, digamos, a priori, como si fuese algo, ¿no? Y lo común en realidad nos dábamos cuenta que tiene que ser algo que se construye, se reconstruye, se reconoce. Y se reconoce en el encuentro. Por eso también apostábamos a la presencialidad de este conversatorio. Se construye en el diálogo, en el encuentro, en el consenso y en el consenso, con convicción, con voluntad. La otra cuestión que observé en esta reunión, en esas reuniones, fueron más que una de Consejo Externo, fue cómo pensar la unidad del ciclo. Si pensamos en un ciclo centrado en perspectivas teóricas, metodológicas, en temas de investigación, hemos pensado también en las formas de escritura, las formas de comunicación de los resultados o de las investigaciones. Nos centramos en el qué, en el cómo, en con quién investigamos, en para qué investigamos. Y ahí, inicialmente con César, después lo compartimos con el grupo, se nos ocurrió que tal vez el aporte o lo que podíamos sumar como grupo de investigación a este ciclo era pensar cómo construir esa comunidad desde una pregunta previa y anterior a esa pluralidad, esa diversidad, a esa diversidad disciplinaria, epistémica, de métodos, de objetos, ¿no? Una pregunta que tiene que ver, es previa, ¿para qué investigamos en humanidades y ciencias de la educación? Decíamos que además en esa charla era una pregunta previa, anterior, que orientaba después el qué, el cómo, el con quién. Era una pregunta además, la otra cosa que llamábamos, César apuntarme si me estoy olvidando de algo, necesaria, ¿no? Necesaria en este tiempo donde
Pensar en lo común es pensar en comunidad y pensar de esta presencialidad y el cara a cara que estamos teniendo. Es una pregunta necesaria, ¿por qué? Porque estamos atravesados por un momento, ya desde hace un tiempo, de profundo ataque cada vez más fuerte a la universidad pública, a los públicos. ¿Qué es hacer investigación en una universidad pública en este tiempo? Esa pregunta, además, decíamos, tiene que ser situada. No es lo mismo preguntarnos para qué investigamos hoy a preguntarnos para qué investigábamos en los 80, con el inicio de la democracia, la normalización. Y pensamos que esa pregunta tenía también una potencialidad, una potencia, ¿no? No solamente teórica, sino política. Una potencia ética que es precisamente lo que en este momento, tal vez, esta es una opinión nuestra, no la podemos compartir, es tal vez eso lo que busca este gobierno, despotenciar, ¿no? Invalidar, descomprimir, tiene que existir, porque hoy en los acontecimientos. Así que nos parecía que esta pregunta tenía esa capacidad crítica, esta potencia de poner en movimiento algo diferente. Sí, muy breve. Escuchaba a Rogelina, escuchaba a vos, y entonces te escuchaba las miradas de las chicas. Digo, acabamos de terminar una clase con las chicas, releyendo la teoría crítica de Horkheimer en el marco de la materia, ¿no? Y siempre revisitamos esa frase dentro de la teoría crítica, ¿no? El diagnóstico del tiempo del presente como punto de partida para poder teorizar, para poder construir. Y tanto Jorgelina como vos, André, lo citaban, ¿no? Es decir, la situacionalidad de la cual partimos, totalmente extraordinaria en el sentido de fuera de lo ordinario, ¿no? Me parece que ese es un punto central para enmarcar ese para qué investigar en estos contextos. En particular, esta materia que venimos dando, antes la trabajamos con Margarita, siempre nos hace atravesar forzosamente, ¿no? Ese periodo que va del 23, 20 y pico en Alemania hasta el 44, más demorado en el tiempo también. Y es tremendo, ¿no? Después de años de dar ese periodo histórico, encontrar las escalofriantes similitudes que tenemos en nuestra vida argentina con aquel periodo histórico alemán, que a pesar de estar tan lejano en el tiempo, tan lejano culturalmente, físicamente, etc., insisto, es escalofriante el conjunto de similitudes. Entonces, en este marco, y para no extenderme, volver a preguntarnos para qué investigar en este encuentro que propone Andrea, en esta presencialidad, de los que podamos. Yo en general suelo estar del otro lado por la distancia, ¿no? Pero digo, en este esfuerzo que permanentemente estamos haciendo de buscarnos, de reunirnos, de encontrarnos, me parece fundamental. Y en el caso en este caso en particular, poder tenerlo acá, junto con nosotros, en esta presencialidad a ello, me parece que para celebrarlo. Así que, bueno, sin más, queda presentado. El profesor Ángel Cosarelli, sí, y le damos la palabra. Sí, muchísimas gracias, César, Andrea, a todos y todas. Es enorme estar acá. Gracias por la invitación de Inés, la Vicente. Es un gusto muy grande
da universidade, é algo assim como uma irmã, só para sempre. Passo tudo. E também eu gostaria de saludar a todos acá e que estão do outro lado. Dice César, especialmente a Celeste, né, a mãe que está fazendo tudo, isso acá, cambiamos de lugar. Graças a já que dirigida por Andrea, né, que está fazendo momento del programa Móvil América de la CAPES, un programa muy importante. En Campinas. Claro, claro. La primera vez que CAPES lleva adelante este programa. Es muy importante para nosotros. Perdón, Angelo, somos la facultad de la UNICEN que más becarios de Móvil América tiene. Tenemos 8 usuarios en, ¿Ocho? sí, de toda la facultad y de todos los posgrados y gratis. Sí. Muy importante. Perdón, venga. Qué bueno. Me alegra muchísimo saber. Sí. Son ricos. Bueno, começa uma conversatório. Vou ajudar um pouquinho e hablar não português, pero todavía en portugués. Voy a poner solamente 5 cuestiones. Eu penso que colocar uma pergunta geral poderia ser: o que a pergunta para que investigamos em humanidades e em ciências da educação nos leva a pensar? O que essa pergunta colocada nos leva a pensar? Algumas coisas, então, apenas cinco questões. Uma primeira me parece ser uma pergunta muito básica, que é como recuperar a reflexão epistemológica. A reflexão epistemológica já foi entre nós, na área das ciências humanas, ciências da educação, certamente já foi muito mais importante no passado. Poderíamos nos perguntar por que perdemos tanto laço de pensar mais sistematicamente as questões epistemológicas. As ciências sociais, as ciências humanas, elas já nascem buscando um estatuto epistemológico fora delas mesmas. Ciência social nasce como física social, ou seja, já nasce buscando um estatuto epistemológico em outra área, a ciência dura. Até hoje, por muitas vezes, as ciências humanas, as ciências sociais, a educação, parece precisar fazer o mesmo para se legitimar. Eu vou trazer 2 exemplos. Um primeiro exemplo é educação baseada em evidências. Uma coisa de dificílima sustentação, mas que, no entanto, por vezes nos parece algo muito tranquilo. E não é. Podemos nos perguntar o que é evidência científica? O que é evidência científica em áreas como a educação ou ciências humanas? Um segundo exemplo. O recurso tão comum hoje das ciências da educação a discursos externos à própria área da educação, como é o caso de discursos discursos patologizantes, o discurso das tecnologias, o discurso das áreas organizacionais e outros tantos. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é essa: como recuperar a
reflexão epistemológica, considerando a própria pluralidade, evidentemente, dos estatutos epistemológicos próprios da área das ciências humanas. Não se trata, evidentemente, de uma tarefa simples, mas uma tarefa necessária. Ou seja, como nós nas ciências humanas, como nós na área da educação, das ciências da educação, podemos buscar uma legitimidade epistemológica que não necessariamente seja uma busca acrítica de legitimidade fora da própria área nossa. Uma segunda questão, a necessidade de recuperar e fortalecer a linguagem própria da área das ciências humanas e da educação. A pergunta é, o que significa enfraquecer a linguagem própria da área das ciências humanas e particularmente da educação? Hoje nós temos o exemplo de uma sobreposição, no caso da área da educação, da linguagem da aprendizagem sobre a linguagem da educação. Mais uma vez, há um risco de que o campo da educação venha a perder a sua própria linguagem de maneira um tanto irrefletida, deixando de lado todo um manancial, todo um recurso que é próprio da área, como é o caso dos recursos das teorias da educação, por exemplo, das teorias educacionais, em câmbio, né, de uma busca, por vezes, um tanto a crítica de áreas, mais uma vez, de discursos que vêm de outras áreas. O discurso da aprendizagem, não que não seja um discurso constitutivo da educação, e necessariamente mas quando ele se sobrepõe completamente, de maneira totalmente, apenas cognitivista, a educação, nós temos aí um reducionismo. Não se pode reduzir a educação a um determinado discurso. E não se pode reduzir a linguagem da educação apenas a um tipo de linguagem muito parcial dentro do campo da educação. Ou linguagens que sequer são do campo da educação, de forma completamente acrítica. Uma terceira questão é a da racionalidade própria da área das ciências humanas e da educação. Poderíamos dizer que necessitamos muito mais de uma racionalidade hermenêutica do que uma racionalidade positivista. Nesse sentido, penso que necessitaríamos de voltar a pensar na questão do método, muito mais como uma questão de postura do investigador, recuperar esse aspecto do método como a postura do investigador, do que uma espécie de uma sobreposição desmesurada de técnicas e mais técnicas e mais técnicas de investigação. Por vezes, corremos o risco de fazer isso com nossos alunos, né? De impor, de limitar, de circunscrever demasiadamente o trabalho da investigação ao trabalho de um bom uso de técnicas de investigação. Não quer dizer que isso não seja uma coisa importante, muito importante. Não se faz boa investigação sem boas técnicas de investigação. Agora, o desafio é de não se perder de vista esta questão hermenêutica que é a postura do investigador. O método começa e fundamentalmente passa pela postura do investigador, e no caso da área das ciências humanas e área da educação, essa é uma postura de hermenêutica, é uma postura de abertura, uma postura não objetivante, porque
Nós sabemos que o nosso objeto de estudo sempre é o sujeito, né? Então, não se trata, o problema sempre se trata da objetificação, e o risco de objetificação dos sujeitos que são nosso objeto de estudo. Uma quarta questão é o problema da fragmentação, penso eu. Que coloca a necessidade de uma articulação entre o universal e o singular. Aquilo que epistemologicamente se poderia denominar de universalismo contextualista. Hoje nós corremos um risco muito grande nas nossas áreas de trabalhar de forma completamente fragmentada ou de maneira completamente esfacelada. Um exemplo disto é, por vezes, a ditadura do lugar de fala. Ou seja, somente pode falar quem está no meu lugar de fala. O que acontece é que há muitas situações de grupos sociais, de pessoas em situação de vulnerabilidade, que não há ninguém que sequer tem lugar de fala. Por muitas vezes, o investigador, a investigadora, é quem representa esse lugar de fala e precisa representar esse lugar de fala. Então, há um risco de que o lugar de fala se torne algo extremamente fechado, dogmático, como é o caso, por vezes, o problema do identitarismo. Quando se perde de vista, do ponto de vista epistemológico, a dimensão do universal, nós já corremos o risco de termos aí uma epistemologia demasiadamente, sequer regionalizada, mas uma epistemologia fragmentada e, portanto, bastante problemática. Uma quinta questão, e última, então, desta fase inicial, é como proteger as práticas investigativas na área das ciências sociais em relação aos riscos éticos e metodológicos resultantes do avassalador incremento da inteligência artificial. Já era da Revolução Digital. Poderíamos nos perguntar o que é aceitável e o que não é aceitável diante de tais negócios. Nós sabemos que hoje, diante do brutal desenvolvimento da inteligência artificial, há muitas questões muito novas, muito recentes, e que, portanto, ainda são difíceis de serem dimensionadas. Todavia, é uma questão que precisa ser colocada, né? Como proteger as práticas investigativas na área das ciências sociais? Nós sabemos que, na era da revolução digital, os dados eles são de difícil proteção. Isso significa também a dificuldade, por vezes, de proteção da privacidade das pessoas, do cuidado das pessoas, de não colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade de forma desprotegida, né? Em relação aos seus dados pessoais, etc. E também, a outra questão da inteligência artificial diz respeito às próprias práticas de pesquisa, os métodos de pesquisa, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Essa é uma angústia, um pouco um dilema que também cerca nossos alunos, investigadores, em situação de pós-graduação. São questões muito novas e que, portanto, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser dimensionadas. Então, vou ficar inicialmente com essas 5 questões, e talvez uma sexta que tem me afetado há alguns anos, né? Observando um pouco a fala do César, me parece que se pudéssemos
ir além das 5 questões e colocar uma 6ª questão, sob o ponto de vista epistemológico, nós teríamos de também levar muito em conta, no mundo contemporâneo, a questão de uma epistemologia da política fascista. Existe uma epistemologia da política fascista. Nós precisamos compreender essa epistemologia, porque ela tem muitas implicações para a nossa vida de investigadores. E uma dessas implicações é a desfinanciação das pesquisas, a desfinanciação das instituições, o descrédito das instituições, o descrédito dos pesquisadores. Então, eu deixaria com talvez uma 6ª questão, porque se trata também de uma questão complexa, temos já uma boa literatura também a esse respeito, mas ela precisa ser pensada muito seriamente pelas ciências humanas e pelas ciências da educação. Então, me quedaria por acaso, por favor? Graças. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos gustaría, bueno, dejar el espacio abierto para poder conversar. A los que están en la virtualidad, a los que estamos acá en la presencialidad. No sé si muy habría muchas aristas, así que creo que hay varios puntos para trabajar, para conversar en torno a lo que comentaba Andrea, de cuál es el contenido de estas propuestas. Pensé que querías decir algo. Sí, por supuesto. Sí, Acá la palabra está abierta. Para conversar entre todas y todos, y también para preguntarte, Ángelo, qué opinás en relación a esto. Desde hace muchísimos años, me vengo preguntando, va a parecer un poco fuerte, te voy a decir, para abrir la discusión. ¿Por qué necesitamos, para producir conocimiento, instalar la necesidad de un criterio epistemológico? Entendiendo por criterio epistemológico esa clásica, para pasarlo sintético, esa clásica definición popeyana, ¿no? Bueno, ese criterio que va a instalar el límite, ¿no?, entre un saber científico y un saber que no lo es. En tanto que esa clásica definición de epistemología lo que presupone es que habría un saber avalado y otros tantos que no lo son. Y como problema de la filosofía, yo estaría hablando de los que no lo son, ¿no? Pero no solo la filosofía, la música, el arte, digo, y otros. Son tantas producciones humanas que son para todos nosotros sumamente valiosas, ¿no? Y en paralelo a esto uno ve, por ejemplo, el caso de la psicología, que hace un esfuerzo sobrehumano hace más de 70 años para defender que es ciencia, ¿no? Casi el esfuerzo más grande que para producir conocimientos psicológicos, ¿no? Y en tal sentido, uniendo estas apreciaciones, también desde hace años me pregunto si es más potente pensarnos como investigadores en términos científicos epistemológicos, o si no fuese mucho más significativo para nosotros mismos, la academia y nuestro propio pueblo, y mucho más en este marco, pensarnos como productores de conocimiento, ¿no? En este caso, educativo. Sumando es lo que decía Ángelo, ¿no? En definitiva, en el ámbito educativo en particular, tomamos categorías, apreciaciones, ¿no?, de otras disciplinas
que presuponemos avaladas en términos epistemológicos. Es como una especie de cadena de avales, de criterios epistemológicos, para decir que lo que hacemos, decimos, pensamos y escribimos tiene un peso científico, ¿no? Bueno, para hacerlo más corto y resumirlo, verdaderamente hace años que me pregunto si es necesario eso, si nuestro esfuerzo tiene que continuar siendo en la dirección de esa epistemología casi como un gendarme de los saberes, o si no sería mucho más fructífero, me gusta la palabra, pensar en la producción de conocimiento educativo en función de que ese conocimiento sea profundamente significativo para nuestro mundo. Esa sería. Pequeña pregunta. Claro. Pequeña pregunta. Si me la hago de verdad hace mucho tiempo. Y alguien dice, no. No. Claro. Finalizamos toda la conversación. Pregunta si se conecta, si... Con guías, encuestas, Sí, claro. Eu me perguntaria se a pergunta não seria por que precisamos ser pluralistas, epistemologicamente falando. Porque eu me parece que eu compreendo perfeitamente a questão. Agora, por outro lado, o que seria do conhecimento na área das ciências humanas, da educação, se não tivéssemos alguns cânones mínimos, epistemologicamente falando? Por várias razões, né? Uma das razões, tem um autor francês, né, no campo da educação, que é Bernard Chardot, viveu muitos anos no Brasil, e ele trouxe muitas contribuições, assim, muitas críticas, inclusive à realidade brasileira. E uma das críticas do Bernard Chardot é o risco da área da educação se transformar naquilo que ele chama de uma geleia geral. Como que se diz? Não deve... Sem solidez nenhuma. Isso muito facilmente leva a uma extrema fragmentação. Lá pelas tantas, a própria área não consegue estabelecer um diálogo interno entre ela mesma. Esse é um debate que nós fizemos nesses 3 dias do seminário, internamente, que é um desafio muito grande esse, quais são as condições mínimas para a própria área não perder a capacidade de dialogar com ela mesma. Então, eu compreendo perfeitamente a tua preocupação, concordo com a tua preocupação, e me parece que aí nós precisamos um equilíbrio entre um cânone epistemológico mínimo, para não cair na gelatina geral, e, por outro lado, também ter essa abertura, o respeito ao pluralismo e, certamente, a construção de novos campos de saber, e o respeito a saberes que talvez não se enquadrem tão facilmente esses cânones que nós já temos, né? Que nós já dominamos, que não são familiares e que nós costumamos a levar adiante nas próprias instituições, nas próprias universidades, instituições de investigação. Então, eu colocaria a tua questão, eu deixaria uma outra questão, colocaria uma outra pergunta, né? Que compreendo a tua preocupação. Acho que é uma preocupação extremamente importante, assim, né? Então, mas me parece que ainda temos que pensar essa justa medida, né? Entre o risco, um certo cânone mínimo, ao contrário, cairemos facilmente nesses riscos todos, né? Uma fragmentação absurda, a incapacidade do diálogo entre a própria área, que é um risco muito sério, muito grande hoje, né?
E, por outro lado, também de ter essa abertura a novos campos de saberes, né? No sé si hay alguien que esté virtual que Ahí está, Adriana. sí, Adriana. Perdón, pensé que... Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la posibilidad de quienes no hemos podido llegar hasta el campus para estar en la charla. Me quedo pensando, cuando planteas estos problemas, no lo tengo muy en claro, pero lo primero que me surgía como una cuestión que tal vez debiéramos pensar es la delimitación del campo teórico, de esas ciencias humanas, de las ciencias de la educación, que tal vez con esa gran preocupación por pensarse como ciencias, por esos modelos desde las ciencias duras, o tratar de pensar esas evidencias científicas en los términos que se suelen pensar en las ciencias naturales o en otro tipo de ciencias, esa preocupación por el método hace tal vez que se diluya esa necesidad de delimitar el campo teórico, que ahí tiene una fuerte incumbencia epistemológica y metodológica a la vez, pero que debiera pensarse desde una especificidad desde las ciencias humanas y desde las ciencias de la educación. Ahí no tengo idea ni de cómo pensarlo ni nada, pero me parece que ahí habría un núcleo. ¿Cuál es el campo teórico? ¿Cómo se delimita ese campo teórico? Aparentemente, con las preocupaciones que traes, incluso con la sexta de esa política fascista, hay como un gran paraguas desde el cual estás pensando ya la producción de conocimientos y la postura desde donde se posiciona el investigador, que sería uno de los puntos a trabajar, y desde dónde se va posicionando a partir de eso la producción de esos conocimientos, el qué, el sentido, el qué y el cómo. Y me parece que allí, al menos por lo que uno ha podido, lo poquito que uno ha podido recorrer, ¿no? De revisar o investigaciones o proyectos de investigación y cuestiones que se suelen abordar, que van desde este lugar, desde que estaría como diluido cuál es ese campo teórico desde el cual se están posicionando para poder problematizar el mundo actual o problematizar la educación. No lo tengo muy en claro, pero me pareciera que ahí habría un punto interesante y me gustaría por ahí tu visión acerca de eso, si es posible pensarlo desde ahí, si sería potable pensar la preocupación de delimitar ese campo teórico y lo que conllevaría esa delimitación. Gracias. Sim, obrigado, Adriana. Prazer revê-la mesmo, né, que através da tela. Me parece que é uma questão bem mais complexa, né, de delimitação do campo teórico. E, eu penso que nós temos uma área que nós precisamos pensar também um pluralismo teórico, né, de maneira que a delimitação do campo teórico, me parece que depende muito do tipo de problemas que nós armamos, né? O tipo de problemas e de problemáticas que nós colocamos. Então, eu diria assim, que a delimitação do campo teórico estaria vinculada à delimitação de outras questões no processo de investigação, sobretudo da questão acerca da natureza dos problemas que nós nos propomos a investigar. Y eso también recupero lo que decía César cuando inició de ese diagnóstico del tiempo, que los problemas son situados. Hay una epistema de...
Ninguém colocou a questão, eu vou colocar então uma questão para mim mesmo. Pode ser? A pergunta. Eu coloquei antes uma sexta pergunta, que era essa sobre epistemologia numa política fascista. Você poderia perguntar, mas isso é estranho. Há uma epistemologia na política fascista? Queria trazer um exemplo. Havia várias características de aspectos de uma epistemologia de uma política fascista. Um dos aspectos é o revisionismo histórico. Nós temos um processo muito sério hoje, vivemos isso muito seriamente no Brasil, que é o processo de revisionismo de processos históricos. Não, se você está dizendo que houve escravização negra, é sua opinião, do seu ponto de vista. Temos de ver outros pontos de vista. Se você está dizendo que houve ditadura militar, não, esse é o seu ponto de vista. Temos de ver outros pontos de vista que entendem que não existiu ditadura militar. E assim por diante. Então, esse é apenas um exemplo. Tá? Que pode ter sido posso ter colocado uma questão que parece não situada, falando dessa terminologia, né, de precisarmos pensar de forma situada e precisamos pensar de forma situada. Então, este é apenas um aspecto do que implicaria pensar uma epistemologia numa política fascista. Pode ser pensada como uma não epistemologia. Eu penso que não se pode falar aí de uma não epistemologia, ou de uma anti-epistemologia. Não, existe uma epistemologia. Existe uma forma de tratar o conhecimento. A negação do conhecimento traduz implicitamente ou explicitamente, diz respeito a uma forma de conceber o conhecimento. Então, fiz a pergunta e responder, porque eu acho que, como eu coloquei de forma um pouco, assim, não situada, né, aquela sexta pergunta, queria situar um pouco, porque acho que isso tem uma importância muito grande para as ciências humanas, ciências da educação. Bien, en esto que estás comentando, Angelo, respecto también de esta epistemología de una ciencia fascista, de una política fascista, sería, digamos, la posibilidad, digamos, de contraponer, ¿no?, a esa tendencia, porque efectivamente, digamos, es una tendencia que está prosperando, ¿no?, y que muchas veces aparece como argumento respecto de cuando necesitamos validar ese conocimiento, ¿no? Aparece esa cuestión que vos colocabas hoy del universalismo contextual. Si eso no sería, digamos, la contracara a esta epistemología de la política fascista. Digo que es un desafío, ¿no?, construir y reconstruir ese sentido de universalismo contextualizado. Tiene ahí como dos facetas, ¿no? Tenemos una cuestión de poner en común, esto que decíamos, que vos hoy mencionabas también, de un canon común, y al mismo tiempo situado, ¿no?, contextualizado, que también, digamos, piense con qué se enfrenta, ¿no?, digamos, con qué tendencias dentro de cómo explicamos el para qué de la investigación, con qué tendencias se pretende justamente fragmentar, ¿no? Porque vos colocabas ese universalismo contextualizado como un peligro de fragmentación. Concordo plenamente, Alejandro. Sí. Creo que es un desafío ese sentido del universalismo contextualista como una referencia sólida para pensar en para qué educamos, para qué investigamos en ciencias humanas. Algo que necesitamos revisar, recordar o reconstruir
como un comentario que Bueno, qué me bien. decía antes de pasar. Esto ya creo que se No, pero es interesante porque ahí Renata dijo, no sé si todos empezaron, hay alguien en el ¿Qué me de época? claro, digamos, yo sabiendo de dónde viene. No, pero es este concepto de episteme como un avión histórico, ¿no? Me imagino que lo estaba pensando así Renata. Y lo como en algunas intervenciones, ¿no? Sobre todo en la intervención de César, ahí subyace y hasta dónde, igual porque vos decías ayer, tenemos un lenguaje colonizado, ¿no? Cuando hablamos de epistemología, como automáticamente dedica a esa concepción, ¿no? Epistemología, sinónimo de positivismo lógico, ¿no? Y en realidad nosotros, hasta donde no somos conscientes del todo, aun cuando trabajamos en los enfoques críticos, Kantianos, la teoría crítica, el pensamiento latinoamericano, no ponemos en cuestión o llevamos, digamos, a fondo ese debate sobre la episteme o la epistemología precisamente en este sentido, ¿no? Como a priori, como forma de buscar el conocimiento. Me parece que ahí podríamos encontrar un punto de debate para seguir profundizando y dialogando entre los distintos grupos de investigación. Me parece que tal vez el error es pensar, yo también tengo cierto recelo como epistemología, no por el tema de los directivos, porque también uno inmediatamente lo liga a esa tradición. Pero hay una episteme que perfectamente puede dialogar con esta forma de entender la producción de conocimientos que trabaja la gente de historia, de política, de pedagogía, de psicología, de didáctica, de los que trabajan en instituciones, de enseñanza. Entonces me parece que ahí podríamos como encontrar, porque también el objeto de este ciclo era encontrar lazos a partir de los cuales repensarnos también y dialogar con núcleo, ¿no? Entonces me parece que esta recuperación de la epistemología en este sentido, ¿no? Cómo tratamos y cómo concebimos el conocimiento, la relación entre conocimiento y tiempo histórico, cuáles son los límites, ¿no? También a nuestra forma de producción. A mí me dio como un conflicto. No, perdón, No, eso. me miran, Angela no sabe, digamos, nos dedicamos a la historia de la educación como campo disciplinar, y a mí, no termino de formular la pregunta, Angela, disculpas, pero me quedó sin resonando entre la cuestión 4, la racionalidad hermenéutica, y esta tensión entre universalismo y particularismo. Por lo menos para los que hacemos historia de la educación, que apostamos por esa racionalidad hermenéutica, había ahí un punto central que tiene que ver con el sujeto histórico, ¿no? Con cómo recuperar el lugar de ese sujeto histórico, no como un objeto. Y ahí entramos en tensión en esto entre lo universal y particular, ¿no? Que es digamos, en la medida que uno amplifica las voces del tiempo, amplifica los sujetos, va yendo de lo particular a lo universal, pero va también permitiendo la emergencia de otras voces que no han tenido lugar, que no han tenido protagonismo digamos, en el constructo histórico. Y digo que no soy historiadora, además, o sea, también tengo ese desafío de hacer historia de la educación desde las ciencias de la educación, ¿no? Con falta de algunos recursos historiográficos, si se quiere. Yo me quedé pensando en esta función que después trajiste vos, Alejandro, ese universalismo. Bueno, ¿cómo podemos hacer un piso común que no sea gelatina, pero cómo también damos lugar a lo particular dentro de la universal, en la construcción de conocimiento? Y en general, yo lo digo desde el histórico, pero digamos, en la construcción de conocimiento educativo,
¿no? Hay las diversidades, las minorías, digo, pienso en un montón de cuestiones que surgen, y bueno, y cómo lo logramos hacer dialogar con esta episteme, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar? Es una pregunta, y es nada, calculo que no tiene una respuesta, que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con cómo hacemos, o cómo construimos, o cómo producimos conocimiento. Pero bueno, esa es como la inquietud. Es una inquietud que tenemos, que tiene que ver con esto, con cómo posicionamos al sujeto como protagonista y cómo nos relacionamos, digamos, también como investigadores, en la construcción histórica con otros sujetos, no con otros objetos de investigación. Bueno, nada, es la reflexión. Eu acho que é sempre um grande desafio esse parece assim, né, que nós temos, de novo, uma necessidade da busca de uma justa medida, de um lado, nas ciências humanas, na educação, o respeito à singularidade dos sujeitos envolvidos em todos os processos de investigação. Por outro lado, nós temos a necessidade de determinados cuidado no processo de investigação com a forma de fazer a investigação. Os sujeitos falem, expressem suas singularidades, mas nós não consigamos sistematizar essas singularidades. Então, eu acho que é um pouco também um desafio na linha do tema que o César levantava antes, né? Porque fiquei pensando bastante também nessa pergunta do César, né? Que o fato de existir saberes, de que os sujeitos possuem saberes importantes, saberes próprios, saberes singulares, não significa que esses saberes eles venham também a ser colocados num nível de, assim, epistemológico, de sistematização, porque me parece que aí o desafio é esse, de como sistematizar saberes de uma maneira que se respeite esses saberes e, sobretudo, os sujeitos desses saberes. Né? Me parece que vai muito nessa direção essa questão. Né? Uma outra questão que não coloquei antes, também não colocamos, mas, por outro lado, em relação à singularidade, me parece que, voltando ao universalismo, um certo universalismo no saber, ele também tem um caráter emancipatório, né? Porque se nós ficarmos somente na particularidade, somente na singularidade, esses saberes também eles nunca poderão ser traduzidos para outros contextos, né? Então, como levar esses saberes, às vezes na sua enorme singularidade, todas as suas particularidades, para contextos mais amplos? Eu penso que um exemplo disso é essa discussão que você faz sobre o bem viver, né? Que vem da experiência, sobretudo, dos indígenas, né, equatorianos. Para mim, um exemplo muito interessante esse, porque, assim, eu vejo colegas assim, que fazem uma tradução inadequada toda a riqueza, todo o sentido que isso tem em função de uma tradução sem mediações para outros contextos. Então, isso é muito importante. Nós não podemos hoje só estudar, como faz em filosofia ética, aristotélica, falando do bem viver, como os gregos entendiam. Essa ideia tão importante de bem viver, precisamos saber muito bem como os gregos entendiam. Mas não é possível que a gente não considere que existem outras formas de se pensar o bem viver. Agora, uma coisa não suplanta a outra, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, não se pode fazer também uma tradução de um saber conceituado de uma maneira que não tenha mediação, sob o risco de esvaziarmos também de saber. Então, acho que esse é um problema
O risco, por vezes, de esvaziar da riqueza desses saberes singulares quando também não se faz as mediações, talvez necessárias para que esses saberes singulares, na sua singularidade, sejam traduzidos para outros contextos. E parece que aí é um desafio muito grande, que a necessidade de haver um cuidado dos próprios investigadores, né, muito grande em fazer isso, né? Para não cair no risco de uma simplificação, um esvaziamento de algo que é tão importante, que tem um sentido tão importante, e que, dependendo de como se faz essa apropriação, essa tradução, né, sem uma mediação adequada, que se esvazie. Então, pelas tantas, se usa conceitos como se fosse um referente vazio de significado, né, que se usa, mas já não se sabe mais muito bem. A uma certa altura, pode-se começar a falar em bem viver indígena, como se fosse quase a mesma coisa que o bem viver aristotélico, grego, né? Então, acho que aí é um desafio grande, me parece, né? Aí eu acho que entra aí, me parece que aí, né, César, o papel da epistemologia talvez pudesse chamar nas ciências humanas de praxeologia, né? Porque muito mais do que episteme, naquele sentido duro dos gregos, né, que é a matemática, saber matemático, né? Muito mais é o saber da praxis, né? É muito mais uma praxeologia do que uma epistemologia, né? Mas eu acho que a necessidade de ter um certo cânone aí, mas que é o cânone esse das mediações, né? As mediações que possibilitam esses saberes também transitarem, né, para que eles possam ser saberes, né, que tenham significado também em outros contextos, não somente naquele contexto particular. Porque o saber, ele precisa, eu acho que esse é o sentido emancipador do saber. Ele poder transcender esse contexto, né? Seu próprio contexto. Ele sempre vai ter seu contexto, né? Ele sempre é contexto, mas ele também poder transcender contextos. E eu acho que o conceito de bem viver, esse sentido, né, indígena, como ele foi desenvolvido, ele é importante demais para que ele não possa transcender o seu contexto. Agora, a questão é como transcender o contexto. Como fazer as mediações para ele transcender o contexto sem ele ser esvaziado de sentido? É só uma reflexão, eu não sei responder, não, mas acho que é uma reflexão que acho que é muito pequena, quase nada, né? Questão que você levanta, assim, também que é de complexo, né? Com tantas questões da epistemologia, assim. Mas é importante, né? Precisa ser colocado, assim. Porque eu vejo essa questão do bem viver, pelo menos no Brasil, sendo utilizado de uma maneira esvaziada, que foi se esvaziando, perdendo muito, quer dizer, se faz transcender o contexto, mas aí se esvazia, né? Porque se usa de uma maneira abusiva, assim, sem um pouco esse cuidado, chama-se cuidado epistemológico, né? Necessidade de um cuidado epistemológico, ou seja, como que nós usamos a expressão dessas experiências em outros contextos? Volvemos a abrir la invitación a los colegas que están en el MIT. Porque a veces nos olvidamos. Hablamos, empezamos acá y nos olvidamos. Sí, claro. Es una humanidad que nos pretende. Sí, cambian. Bueno, el huequito. Nada, esto venía pensando un poco en esta distinción que hacía Aristóteles entre episteme y praxis. Y esta idea de, bueno, constituir un tipo de conocimiento que no sea solamente para transitarlo a cierta biblioteca, sino que sirva para la acción y que sirva para la construcción de la comunidad. En un tiempo donde decimos, bueno, vivimos una comunidad cada vez más fragmentada, más violenta, más autorreferenciada, donde hay un descrédito al saber, donde predomina un relativismo, bueno. Todos estos elementos diagnósticos que bien fueron colocando a lo largo de las filosofías. Entonces, pensaba cuáles son las tareas de la universidad y que construimos conocimiento desde la universidad y apostamos
a la investigación de ciencias humanas, de ciencias de la educación, para dialogar con los interlocutores que están concretamente en el territorio. Muchas veces somos los mismos, ¿no? Pero muchas veces no, y ese debate que nosotros nos damos en estas aulas, con nuestros papers, con nuestras tesis, termina quedando lejos del docente que tiene 3 o 4 cursos, que no llega a leer porque probablemente no llega a vivir así. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer como universidad para que el conocimiento que producimos tenga también un correlato en el diálogo con los que están transitando el sistema educativo? En los institutos terciarios de formación docente, en la escuela secundaria, Perdón, Palito Ortega se cruzó. Sim, esse é um tema que nós debatemos no curso. Eu fiz uma referência a esse tema a partir de uma experiência. Me parece que a formação dos investigadores precisa ser pensada não mais como nós pensamos durante muito tempo no nosso país, né? No caso do Brasil, talvez na Argentina, formação de investigadores para as universidades. Hoje nós, no caso brasileiro, nós formamos muitos investigadores no campo da educação que estão atuando diretamente em escolas, ou que estão atuando diretamente em institutos federais de educação, que são muito voltados para a educação média com caráter tecnológico. Com o passar do tempo, esta formação fez com que houvesse uma certa pressão para que houvesse investigação, tanto dentro dos institutos federais tecnológicos, né? Quanto agora, eu vejo que está começando a acontecer isso nas escolas. Escolas que são mais estruturadas, aquelas escolas que ainda conseguem ter professores, um grupo de professores com tempo integral, professores que têm uma consciência maior sobre a importância do estudo, especificamente sobre o estudo da própria prática pedagógica. Então, eu acho que esse movimento, eu diria que a necessidade desse movimento ser um processo de relativa descentralização. A universidade continuar sendo um lugar de alto nível de produção de investigadores, mas que isso possa ser repercutido nos outros âmbitos dos sistemas educacionais. Eu penso que isso no nosso caso, pelo menos, o caso brasileiro, é uma realidade que hoje começa a se desenvolver, a ganhar corpo, assim. Então, porque, do contrário, nós corremos o risco de continuar pensando a universidade como um lugar muito distante da escola, dos institutos, e que lá se produz o conhecimento e simplesmente vai se reproduzindo para as outras instâncias. Nós temos que pensar muito mais de forma integrada na investigação. Existe uma especificidade, por exemplo, na investigação no nível da pós-graduação, mas que ela precisa estar em diálogo com pesquisadores que também possam atuar em outros níveis. Pensar em sério, né, o papel do professor investigador que está lá na escola, ser concebido e conceber-se como investigador, e também nessas instâncias mais intermediárias, que são superiores, de ensino superior, mas que não são universidade. Claro que para isso é necessário programas de financiamento. A investigação não se faz por um esporte, como um hobby. Precisa ser levado a sério, precisa de políticas públicas para isso. Né? Evidente. Assim. No solo para que la universidad investigue, sino para que el docente de aula de primaria pueda vincularse con esa universidad y producir, que es más dinero todavía, porque la cantidad es menor.
Eu vou só dar um exemplo sobre essa questão do dinheiro, uma coisa que nos incomoda a todos, na verdade. Quem é que de nós, docentes e investigadores, que não incomoda a questão do dinheiro? Porque sempre o argumento é que hay plata. Hay plata. Sim, hay plata. ¿Dónde va la plata? Há 5 anos atrás, eu fiz um levantamento, porque havia uma desfinanciação muito grande na pesquisa no Brasil, por uma questão de opção política. Naquele ano, 2019, se no Brasil houvesse sido cobrado imposto dos 4 maiores bancos privados, dos dividendos, aquilo que os acionistas dos bancos ganham, sem pagar imposto. Porque o cidadão que paga, trabalhador que paga a taxa mais alta, né, de imposto no Brasil é 27,5%. Se os acionistas dos bancos que ganham muito dinheiro pagassem esta mesma taxa, nós teríamos naquele ano 4,6 bilhões de reais. A pesquisa através do CNPq, que é o órgão de financiamentos da ciência e tecnologia no país, não chegou a 3 bilhões. Onde vai o dinheiro? Por que acionistas de banco privado não pagam o mesmo imposto que o trabalhador que paga a taxa mais alta, né? Não paga o mesmo imposto. Só este dado, só esse fator seria suficiente para incrementarem muito a pesquisa. Naquele ano, muitos becários de pós-graduação tiveram a beca pensa por um tempo, o dinheiro ficou retido e tal. Então, não é um exemplo para ser generalizado, mas é um exemplo que vai nos fazer pensar. Em 2016, o Brasil aprovou uma legislação que se chamava teto de gastos. Teto, né? Ou seja, além disso, o Estado não pode gastar. Mas qual parte do Estado não podia gastar, além desse teto? Só o Estado social. Para pagar a dívida pública, que é uma coisa absurda, deve ter sido feita uma moratória, que são bilhões e bilhões e bilhões, como fez o Equador, já fez, né? Sua moratória que reduziu pela metade a dívida, questão da dívida pública. Isso não está bom. Ninguém fala em fazer moratória na dívida pública. Né? E no nosso caso é uma situação assim absurda. Então, porque os impostos, uma parte vai para o Estado social, etc., o Estado, a parte coercitiva do Estado, e tem uma parte gigantesca que é só para a dívida pública. Nós trabalhamos para pagar impostos para a dívida pública. Então, assim, o que sobra para a ciência e tecnologia, se olhar o orçamento do Estado, bilhões e bilhões e bilhões, é uma fração mínima, é mínima. E nos dizem sempre que não é plata, não é plata. Onde é plata? Existe, dinheiro vai para algum lugar. A questão que tivesse de racionalidade, de razoabilidade, tudo porque se trata de uma questão absolutamente estratégica para qualquer país do mundo. É que os países do Oriente hoje estão fazendo, investindo muito dinheiro em educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós ocidentais que não, sobretudo nós do capitalismo periférico que não. Parece que isso não tem importância nenhuma. Podemos desfinanciar a pesquisa, a investigação, podemos financiar a educação, que isso é uma coisa absolutamente hoje parece que não tem mais importância. Bom, nós sabemos as consequências disso. Né? Então, apenas um exemplo, né, que nos faz pensar. Devem existir muitos outros. Sí, pero además el que se bloquea la política fascista, retorno a lo que planteabas, no solamente no hay plata
¿no? El marco constructivo en el que siempre se desarrolló la ciencia, por lo menos en nuestras latitudes, sino que hay por lo menos en nuestro país, hay un discurso abierto y bien claro de que la plata que haya no va a ser para las humanidades. Digamos, este BIM además está reconstruida a partir de determinada racionalidad, donde no tenemos lugar, como, digamos, donde no somos allí a donde va a estar orientado ese gasto, tampoco. Ese gasto que ya de por sí es escueto, pero además, porque, bueno, nada, el descrédito, que era la palabra que vos utilizaste, me parece que era esa, el descrédito hacia las humanidades como un espacio de construcción y conocimiento. Entonces, digamos, el discurso oficial es que el dinero va a estar para aquellos temas que estén alineados con las políticas que se quieren priorizar desde el Estado y que la humanidad por lo tanto, no solamente para ti, desde una pregunta propia, sino hacia adentro nuestro de la ciencia humana, sino también para afuera, ¿no? Que es más urgente que nunca. Es que en ese sentido planteaba el lugar de la epistemología entendida en el sentido clásico popperiano, porque claro que yo lo querría entender como lo planteaba Andrea, pero el problema es que la sociedad no lo lee así, ¿no? Lo lee de manera clásica, hay el hermano mayor, que es la física, después vienen las naturales, y con suerte, ¿no? Llegamos a algún escalón. Ahí, no, de conocimiento. Perdón, y en esa racionalidad ni siquiera ciencia básica. No, claro. Aplicada y útil. Claro. A una política. Perdón, No, yo me quedé pensando por ahí cuando yo nombró la idea esta del profesor investigador y lo que se está haciendo en Brasil. Acá hay muy pocas experiencias donde equipos de investigación trabajen con docentes de instituciones escolares a la par y donde se considera que se puede producir conocimiento en conjunto. Entonces también el financiamiento ha ido hacia un tipo de investigación, hacia un tipo de epistemología donde hay un distanciamiento muy grande con los docentes, con el cuerpo docente y darle esa capacidad de otorgarle sentido a lo que ellos mismos plantean y de manera colaborativa con los investigadores que están en la universidad. Digo, hay pocas experiencias donde además, por ejemplo, que buscan la transformación, la enseñanza de la biología. Hay docentes que han trabajado buscando, bueno, transformar la enseñanza de la biología en las escuelas, educación sexual integral. Pero ¿qué pasa? Las propias condiciones también hacen que esos docentes, pocos terminen colaborando con los docentes universitarios porque no tienen tiempo, porque... Entonces, hay una forma de producir conocimiento a través de la investigación-acción que busca sentido, que busca transformar, que acá nunca ha tenido lugar, y la investigación que se ha financiado es la investigación que observa para generar, producir conocimientos, medir, en algún caso interpretar, sí, porque hay investigación cualitativa también, pero no va más allá de eso. Entonces, hay un financiamiento, o lo ha habido, pero me parece que en esa línea que tiene que ver con una epistemología. Entonces, bueno, es la pregunta que me generó escucharte lo que planteaste y hacia dónde está yendo, porque nosotros tenemos maestrías académicas, pero siguen siendo maestrías académicas que están de algún modo, bueno, generando también un tipo de conocimiento. Las maestrías profesionales están más vistas también, ¿no? O sea, aquellas que apuntan a buscar resolver problemas, parece que tienen menos prestigio, ¿sí? Que la maestría académica que produce un tipo de saber
que ubica a alguien con un prestigio particular, ¿no? En el campo de las ciencias sociales, de la humanidad. Entonces, cuestiones que me dan vueltas, ¿no? Claro. E é bem interessante, Sônia, porque isso que eu estava relatando, os institutos federais tecnológicos, foi simplesmente por uma pressão do sistema, por algo absolutamente não consciente. Porque se formaram muitos doutores, muitos doutores. O Brasil hoje deve ter mais de 210 programas de pós-graduação em educação. Então, se formaram muitos doutores. Esses doutores, eles não têm espaço nas universidades, ou não têm espaço nas universidades. O que aconteceu é que eles começaram a entrar nos institutos federais tecnológicos, que não era exatamente para eles estarem ali, porque a ideia ali era institutos que teriam um caráter de formação tecnológica, mais de ensino médio ou em parte de ensino superior. E aí, como esses institutos começaram a se expandir muito, e aí houve uma política pública de expandir por todo o país, começou a haver uma pressão muito grande de doutores que começaram a fazer concursos nesses institutos, doutores muito bem preparados, e eles começaram a exercer a pressão para que houvesse espaço e financiamento de investigação aí dentro. Então, isso fez com que a pesquisa, a investigação, ela não fosse mais só um privilégio da universidade, ou das grandes universidades, né? Começou a se criar essa demanda. Eu acho que o desafio que falta mesmo é esse da escola, de hoje, de aprimorar. E eu acho que ele pode vir com o tempo, dependendo do financiamento da educação, né? Na escola, que é a gente ter quadros formados com doutorados, doutorados, muito bem preparados para a pesquisa dentro da escola. Então, em alguns lugares nós já estamos vendo isso, né? Assim, de professores que se perguntam, muito bem, mas não estamos aqui apenas para ministrar classes. Gostaríamos também de fazer pesquisas sobre o que nos afeta, ao nosso entorno. Então, foi muito mais por um processo não consciente de pressão do sistema que isso acabou se expandindo, assim, indo para outros níveis de investigação. Claro, eso creo que cambiaría mucho, porque digo, son docentes que pueden producir conocimiento desde las propias instituciones, o sea, cambia bastante, ¿no? El lugar del investigador, quién investiga, quién está en el entorno que se produce, quién lo produce. E estabelece um outro nível de interlocução também com as universidades. Claro. Né? Porque alguém que está também num plano mais situado, realizando a investigação, né? Por tantas vezes. E até porque, às vezes, nas universidades, os grupos de pesquisa são grupos que as comunidades não são feitas de tantos pesquisadores e tem muitas demandas. Tem que dar conta de políticas educacionais, tem que dar conta de fundamentos da educação, tem que dar conta de tantas e tantas áreas, né, que se torna muito difícil, né, uma coisa muito estruturada, assim. Então, acho que pode haver um ganho importante também de pesquisas mais situadas, tanto em diálogo com a universidade, porque as duas instâncias teriam muito a ganhar, né, com o avanço do sistema nesse sentido de investigação. Sí, sí. Acá hubo incipientemente a través del hijo, Claro, sí. pero bueno, estaba, el nacimiento era un colectivo, y también con un criterio epistemológico muy positivista. Pero bueno, fueron pocos años, la verdad. No sé si llegaron a ser 3. De realidad efectiva, ¿no? Igual. Sí, y además que ya lo dijimos, no es solamente condiciones de financiamiento, sino condiciones objetivas de la práctica profesional de los docentes con los que queremos producir conocimiento. Primero tenemos que proponernos producir conocimiento con ellos y después hay que generar, espacio se genera también con otras condiciones laborales que no son las que existen. La persona con el maestro con 2, 3 turnos, apenas
apenas respira. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta desde la virtualidad. No. Aquí el profesor. Yo estaba pensando demasiadas cosas como para ver qué puedo hacer con eso, pero en todo el recorrido yo escuchaba que se planteaba como que hay una especie de movimiento de recostarse hacia la mirada más positivista, como lugar de resguardo, porque cuando César hablaba me sonaba al corcel ese que no deja entrar también otras cosas, y un movimiento de apertura hacia las voces otras, que yo creo que en un punto también habilitó a unas voces inmedibles, no sé cómo llamarlas, para no llamar los que individualmente fueron desarrollando estrategias de supervivencia dentro del sistema, con lo que yo, perdón, pero uno lee como traducción si hace falta una chantada. Una chantada bien planteada, chantada, no sé cómo se puede, pero es el que encontró una forma de meterse al sistema, haciéndose tanto el otro, que nadie podía ver cómo. Y ahí se me venía lo de la gelatina. Generamos el mismo espacio gelatinoso para que una estrategia, digamos, la política epistemológica fascista o neofascista, encontrara que solamente multiplicando las voces y poniéndolas todas en un plano de igualdad, valiera tanto no fueron 30.000, digo, en la cuestión local, decir, bueno, si todas las voces son válidas, si alguien puede investigar sobre, no sé, salieron hace un tiempo una serie de ejemplos de investigaciones con títulos que también eran miradas reduccionistas de esa investigación, porque a veces los títulos no reflejan el trabajo que hay atrás de la investigación. Y entonces empieza la discusión acerca, de lo social y con respecto al financiamiento, acerca de la validez de lo que hacemos. Entonces, si los recursos son muy escasos, estamos en una situación de crisis, ¿a qué vale la pena destinar esos recursos? A los que producen. La noción de producción nuestra es como, está muy poco validada. Y en la validación interna, y ahí donde yo quería llegar, como una pregunta, yo no sé si al final no siempre estamos hablando de la comunidad, porque la única forma de validar, si el criterio no es externo a nosotros, somos nosotros. Entonces, las definiciones acerca de la conformación de una comunidad científica, claro, en las ciencias humanas, que dé esas reglas, que se dé ese funcionamiento que habilite las formas de conocer, estar dentro pero siempre habrá una adentro y una afuera. Me cuesta pensar, la invitación mía, un mundo donde todas las voces son todas iguales y entonces todo vale, porque eso pone en pie de igualdad cosas que no están tan buenas. Entonces me parece que tiene que haber un esquema que no sea que cada vez que nos dicen que hay menos recursos, el único elemento que tenemos para dirimir los 3 pesos colectivos que se distribuyen, y bueno, los únicos criterios que tenemos son los de la mirada que se va recostando siempre más para el lado más positivista que para las otras miradas. Entonces, me parece que las preguntas que a veces, más allá del contexto, que todos reconocemos, también hay una serie de preguntas acerca de la misma comunidad, de cómo nosotros nos validamos entre nosotros, porque somos muy críticos con unas reglas que nosotros mismos aplicamos. Y en esto que contabas de la experiencia en Brasil acerca de los en los institutos, al fin y al cabo lo que se formó fue una comunidad, capaz que de una manera así medio espontánea, no buscada, pero hubo algo de esa comunidad que obligó a gestar una política. Es como que, si no cabe una pregunta acerca de la conformación de las comunidades en estas redes de saberes y demás.
Lo expresé como pude, pero no es Não, acho que muito bem expresso. Teria comentários a fazer, acho que muito bem colocado. Muito bem colocado. Porque precisa haver parâmetros de avaliação. Né? Precisa haver isso. Nós, no caso da pós-graduação brasileira, os parâmetros são muito rigorosos. Extremamente, assim, porque os programas de pós-graduação, porque a pesquisa basicamente é 95% da pesquisa é feita em universidades federais, nacionais, né? E então o sistema grande, complexo e sempre o dinheiro vai ser limitado. E aí como você faz a questão da distribuição, como que se faz então, de fato, é uma questão, precisa ter critério. Acho que isso é indiscutível. Eu acho que também vai ser... O importante é criar uma cultura, né, de que se estabeleçam critérios. Claro que também se essa cultura privilegia somente as licenciaturas, aí também fica uma coisa muito difícil. Nós tivemos um ministro da Educação há tempos atrás, bizarro, que disse assim: quem quiser fazer pesquisa em ciências sociais, que faça do próprio bolsillo. Saque da plata de seu próprio bolsillo. Não vai ter mais. Acabou. Medicina veterinária e ciência da terra. Acabou. Engenharia. Nada mais. Assim, claro, mas não subsistiu também. Né? Felizmente, triste memória. Ele era um professor, na verdade, era um professor ressentido, porque entrou na universidade pública de uma maneira assim, fez o concurso, nenhum candidato se apresentou e sobrou para ele a cátedra. Então, e ele foi muito criticado, porque era uma pessoa competência muito discutida, e ele ficou muito ressentido. Ele tinha esse ressentimento com a ciência crítica, porque quem fazia a crítica era uma universidade que fazia, os principais críticos foram as pessoas das ciências humanas. Mas tem ele expressou esse lado pessoal, seu ressentimento pessoal, mas traduz também uma visão que é compartilhada por muita gente. Alguns dentro da academia, muitos fora da academia. Perdão, que formação tinha a pessoa? Era administração de empresas. Meio parecido. Eu acho que é fez uma péssima formação. Foi escolhido com critério ideológico, não tinha preparo nenhum para a função. Foi uma pessoa completamente despreparada. Nós chegamos a ter, acho que, 4 ministros de educação em poucos meses, assim, como se a educação fosse qualquer coisa. E o Ministério da Ciência e Educação é um dos mais importantes, né, no caso do Brasil, porque toda a pós-graduação, por exemplo, está dentro do Ministério da Educação. Tem muita coisa dentro do Ministério da Educação. Tem todo o financiamento, chamado Fundeb, né, que é Fundo de Desenvolvimento de Educação dos Municípios. Todo ele, que é uma verba muito importante, está todo dentro do Ministério da Educação. Porque metade dos municípios brasileiros não tem condições de autofinanciar a educação básica. Então, precisa do financiamento federal, e tudo isso está dentro do Ministério da Educação. Então, é um ministério muito grande. Uma pessoa tão despreparada seria coisa inconcebível, assim. Sim. Yo me quedé pensando, bueno, con Marta sobre el Rubén, también es una responsabilidad hacer eso de trabajo de educación. Oscilamos entre el miedo a ser constructivistas, ¿no? Ser muy, un cano muy líquido,
tener que incluir, no me meto a todos, pero bueno, eso es un debate interno, me parece. Y otra cosa, cuando hablas de financiamiento, la solidaridad comienza uno de los problemas que existe de la pérdida de la racionalidad y del lenguaje, de la sociedad, del campo educativo. Y en este contexto, ¿no?, de acoso y de maltrato y de desprecio a la educación pública, a la universidad, a la ciencia, muchas veces nosotros reaccionamos como forma de resistencia con la misma lógica que esto, ¿no? Saliendo a demostrar que somos útiles, que somos importantes, que producimos. Y eso quedamos entrampados en una lógica de la que no somos de todo siempre. Tampoco sé, tengo claro. Y también a veces reaccionamos validando todo, aún aquello que la chantada que decía Rubén, ¿no? Como que todo es ciencia, también nada de ciencia, o todo es Claro, sí, claro. Gracias. Como que a vingança das humanidades. Então, aprovamos tudo. Tivemos tão pouco, vamos aprovar tudo. Bueno, me da pena cortar la charla, pero también es para descansar. No quiero cercenar, digo, si hay alguna pregunta o demás, pero bueno, también las cosas tienen un principio y... A favor de este espacio. Me parece que, bueno, ya el hecho de formular preguntas es lo de la respuesta, bueno. Otra. No, pero sí hay una dificultad que capaz estos espacios ya por sí mismos generan una respuesta, que es reproducir las prácticas sin la reflexión. Es decir, al menos, digo, yo me llevo esto de decir, multiplicar los espacios de reflexión acerca de las prácticas que a veces tenemos naturalizadas como que son las correctas. Medio particular que yo hoy me refiero a las reflexiones acerca de la producción de conocimiento y demás, pero en todas las prácticas que porque lo venimos haciendo no quiere decir que estaba bien. Porque me parece que en el caso, como menos en Argentina, la universidad, todo este periodo nos ha llevado a revisar, más allá de defendernos, de decir, che, capaz que hace rato no pensamos por qué estamos haciendo esto, porque habilitamos a tales prácticas, tales producciones, sino otras, y por qué no damos tales pasos. Bueno, los espacios de reflexión, celebrar, agradecer estos espacios de reflexión, ¿sí? que siempre quedan cortos, pero bueno, viendo por lo menos con que se vayan con un par de preguntas ya va como a arrancar. Eso. Muchas gracias a todos, a los que estuvieran allí también acompañando, porque o están en otras ciudades, algunos de los colegas también salían de trabajar de institutos y el viaje acá, bueno, era más podían participar desde el inicio si se conectaban de manera remota, entonces bueno, pensando eso, en reivindicar y aferrarnos a este espacio de encuentro, pero también reconociendo las condiciones objetivas y materiales que nos atraviesan. Así que bueno, muchas gracias, Angela. Muchas gracias. Y bueno, ya los colegas por la actividad. Y nos vemos.